Se alguém falar que você tem uma vidinha fácil, você se ofende? Se alguém falar que o seu trabalho é fácil, você se ofende? A menos que você já seja uma pessoa muito zen e muito evoluída, a sua resposta foi não. Mas a grande maioria das pessoas, quando escuta isso, entende como uma desqualificação, porque de fato, quando uma pessoa diz isso sobre alguém, ela está falando de forma pejorativa. Mas você já parou para refletir por que a gente se ofende com isso? Por que a gente sempre tenta se justificar e provar que nós somos guerreiros, que nós lutamos as nossas batalhas, matamos os nossos dragões, enfrentamos os nossos sofrimentos, que damos duro e etc. Por que a gente valoriza tanto isso? Por que a gente acredita que a vida precisa ser assim? O objetivo desse vídeo é esclarecer isso pra você. Então até o final você vai descobrir por que a gente valoriza tanto isso e você vai mudar completamente a sua forma de enxergar essa questão. Uma vez, alguns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha recém me mudado para fazer faculdade, e eu fui num mercadinho perto de onde eu morava, esses mercadinhos de bairro, sabe, de família, que conhece todo mundo assim. E eles conheciam minha família, sabiam que eu era de fora. E aí, eu acho que era o dono do mercadinho que tava ali no caixa me atendendo. Ele foi perguntar, né, por que eu tinha vindo, o que eu tava fazendo em Blumenau. E aí eu falei que eu tinha vindo pra estudar, pra fazer faculdade. E aí ele falou, que legal, e você tá trabalhando aonde? Eu falei, eu não estou trabalhando, eu só estudo. Quando ele ouviu isso, ele falou, só estuda, mas aí tá fácil, né, vida boa. Só que, obviamente, ele falou isso de uma forma pejorativa e, né, um tom de deboche, porque dentro do sistema de valores dele, um jovem só estudar era uma coisa ruim, né? Uma coisa de filhinho de papai, algo muito fácil, que não tinha muito valor. E eu lembro que na época eu fiquei bem ofendida, né, com a colocação dele, com a forma como ele se expressou, porque eu, né, dentro do meu sistema de valores e do meu ponto de vista, eu não achava que eu tinha uma vida fácil. Eu pegava 3 ônibus pra chegar na faculdade, depois eu tinha que pegar mais 3 ônibus pra voltar da faculdade, fora que eu tava completamente fora da minha zona de conforto, né, longe da minha casa, de onde eu tinha passado os últimos 17 anos da minha vida, longe dos meus amigos que eu conhecia, enfim, pra mim era totalmente fora da minha zona de conforto, foi um período onde eu passei bastante desconforto e estresse emocional, né, por conta de todas essas mudanças. Cresci muito, mas eu cresci meio que apanhando, sabe? Cresci meio que sofrendo. Eu até tentei justificar, falei que é porque eu fazia curso em uma universidade federal e que o curso era em período integral, né? Não tinha como trabalhar, enfim. E aí a gente chega no primeiro ponto que eu quero que vocês entendam sobre essa questão de vida fácil, que é o fato de que esse fácil, muitas vezes, ele é muito relativo. Então, dependendo do ponto de vista, né, de quem tá fazendo uma observação sobre a vida alheia, aquilo pode ser fácil, mas de repente para quem tá vivendo, não é tão fácil assim. Cada indivíduo, ele vai ter o seu grau de dificuldade, o seu grau de maestria para diferentes coisas da vida. Então, uma coisa que é fácil para uma pessoa pode não ser fácil para outra pessoa. E quando uma pessoa fala que a outra tem uma vidinha fácil, em tom de desqualificação, o que ela tá fazendo é um julgamento de valor baseado nas experiências de vida dela, né, nos valores dela e nos preconceitos dela. Então é uma visão limitada, né, é um ponto de vista, é uma visão de um ponto, não é uma visão do todo. Fora que comumente as pessoas fazem isso quando elas sentem inveja, porque elas pensam que a vida do outro tá melhor que a delas. Elas pensam que tá havendo algum tipo de injustiça ali. Então a gente nunca pode fazer esse tipo de julgamento, porque a gente nunca enxerga o todo, né? A gente enxerga só um ponto de vista. Hoje, eu mesma, olhando em retrospectiva, né, depois que eu já tive outras experiências, eu acho sim que a minha vida universitária era muito mais fácil. Quando você ainda é universitário, as responsabilidades não pesam tanto. Então sim, é uma vida mais fácil. Mas como eu estava na minha própria pele, eu sei das dificuldades internas que eu passei. Então eu até acho que eu deixei de aproveitar muito dessa fase, porque eu criava muito sofrimento desnecessário, né, na minha mente. Então eu tinha muita ansiedade e eu levava aquilo muito a sério, como se a minha vida realmente dependesse daquilo. E isso acabou dando um peso e acabou me estressando desnecessariamente na época. Então eu sei que pra mim não foi fácil. Embora eu acho que uma vida universitária tende a ser mais fácil, né, do que depois uma vida de trabalho com mais responsabilidade e etc. Porém, na época, como eu tinha menos experiência e uma percepção mais limitada da vida, eu acabava não aproveitando, digamos assim, as facilidades daquele tempo. E aí a gente vem pro segundo ponto, que é o fato de que a gente valoriza o sofrimento. Por que a gente se sente culpado de ter uma vida fácil, de ter uma vida boa? Por que a gente só valoriza
o difícil e a luta? Por que a gente acha que algo só tem valor se for conquistado com muita luta, com muito sofrimento? Por que a gente tende a valorizar mais as pessoas que lutaram, batalharam e ralaram muito do que as pessoas que a gente considera que tiveram sorte? Toda vez que alguém diz pra gente que a gente tem uma vida fácil, a gente fica o tempo inteiro tentando se justificar pra tentar diminuir aquela culpa que a gente sente. Talvez você já tenha presenciado alguma roda de conversa entre pessoas onde aquilo parece que vira uma competição pra ver quem que é o mais lascado. Quem sofria mais, quem trabalhava mais, quem se esculhambava mais. Isso é muito comum de acontecer. E também acontece de, às vezes, você estar conversando com essas pessoas que têm essa visão de mundo muito negativista, que valorizam ao extremo o sofrimento e acham que o fato de elas sofrerem muito, lutarem muito, faz delas melhores do que os outros. E toda vez que você tenta sugerir uma coisa boa para aquela pessoa, para ela tentar aliviar o sofrimento dela, ela vem com 3, 4 motivos pelo qual não dá pra fazer aquilo, porque vai ser pior ainda, ou porque não tem como e não sei o quê. Então é muito importante a gente parar e questionar esses condicionamentos sociais. Por que eu quero tanto provar que a minha vida é uma luta, provar que a minha vida é uma desgraça, se no fundo não é isso que eu quero? Não seria ótimo se minha vida fosse fácil, se eu trabalhasse com algo que eu amo, em um lugar que eu gosto, e tivesse as minhas relações o mais harmônicas possíveis e fosse feliz a maior parte do tempo? Não é isso que a gente busca. Então por que a gente fica endossando e valorizando e focando justamente no oposto? Parece que a gente se recusa a aceitar uma vida leve, sabe? Uma vida tranquila, uma vida com paz e com serenidade. Toda vez que você valoriza demais, né, esse sofrimento, a correria, a luta e o estresse, você tá rejeitando a paz, você tá rejeitando a tranquilidade, você tá rejeitando uma vida relativamente fácil. O que a gente vive é aquilo que a gente acredita e endossa. Então, se você acredita na dor, no sofrimento, na luta, e você valoriza isso e endossa isso o tempo inteiro, é óbvio que a sua vida vai ser assim. Mas aí vem a grande questão. Quem gosta disso? Quem que quer tanto as dificuldades e o drama? Qual parte sua que se alimenta do sofrimento? É o seu querido ego, o ser individual que você acredita que você é. Nosso ego, gente, ele é 100% uma construção social. Então ele é feito para buscar validar tudo aquilo que a sociedade imputou nele. E ele precisa do sofrimento para se perpetuar. Então, se você for lá no vídeo onde eu falei sobre expansão de consciência, que eu vou deixar linkado aqui, você vai ver que lá eu mostrei a tabela dos níveis de consciência e eu mostrei que nos níveis mais inferiores são os níveis onde o nosso ego domina. Então, ele domina toda vez que você tá ali naqueles níveis de emoções e sentimentos negativos. É ali que ele tem mais força, né, na sua mentalidade. Por isso que o seu ego sempre vai endossar a dor, o sofrimento, a tristeza e etc. Por isso que a construção, né, social, né, aquilo que a gente ouve muito é que você não pode ter tudo, né? Porque se você tiver tudo, não vai mais ter emoções negativas. E aí, se não tiver mais emoções negativas, você vai desintegrar o seu ego. E ele faz de tudo para se manter e se perpetuar. Com essa perspectiva, a gente consegue então perceber que essa escolha pelo difícil, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Não só na nossa vida profissional, mas principalmente aquilo que a gente escolhe pensar e sentir. Ser alegre é fácil. Ser tranquilo, ser amoroso é fácil. E essas coisas tornam a nossa vida mais fácil e mais agradável. Quando você se sente infeliz, raivoso, estressado ou triste, você está escolhendo o difícil. Nosso estado natural é a alegria e a amorosidade. Então, toda vez que a gente está diferente disso, a gente está escolhendo o difícil, a gente está resistindo ao fluxo natural das coisas, a gente está indo contra a nossa natureza. Então você está entrando em um estado de resistência, né? Você está resistindo à sua própria natureza, você está resistindo ao fluxo da vida. E o teu corpo, ele sente essa resistência, né? Quanto mais tempo você passa nessa resistência, mais isso vai impactar o seu corpo e você corre um sério risco de começar a adoecer. O nosso ego, ele sempre opta pelo mais difícil. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é muito importante que você entenda para você não interpretar errado. Às vezes, pode parecer que você tá escolhendo uma coisa que é fácil, mas que na verdade ela é difícil, né? É uma ilusão que seduz o nosso ego. O fácil, de verdade, é um fácil que te traz paz, que te traz alegria e serenidade constante, ou seja, no longo prazo, aquilo continua sendo bom para você. Então esse fácil
o nosso ego nunca vai escolher. Porque o objetivo dele sempre é reforçar a crença da sociedade no difícil, então gerar mais sofrimento e se perpetuar. Quer um exemplo? Eu falei que o nosso estado natural é a paz, é a amorosidade, a alegria e a felicidade. Então, o ego pode pensar que ele encontrou uma forma fácil de conseguir isso através de alguma substância, né, que altera aí o seu estado de consciência. E pro ego, essa pode parecer uma escolha mais fácil. Então, o cara vai lá, fuma um baseado pra relaxar, ou então vai tomar um trago pra afogar as mágoas. Só que aí, eu te pergunto, no longo prazo, se você continuar fazendo isso, essa escolha é fácil? Ela vai tornar a sua vida mais fácil? É só você perguntar isso pra qualquer pessoa que tá lutando pra se recuperar de algum tipo de vício. Outro exemplo, o que é mais fácil? Você chegar em casa do trabalho e colocar uma roupa de ginástica e se exercitar? Ou você chegar em casa do trabalho, deitar no sofá e assistir Netflix até de madrugada? Pro nosso ego, que se seduz com essas ilusões de fácil do mundo, pode ser que ser sedentário, né, e assistir Netflix todo dia depois do trabalho pra anestesiar e fugir da realidade seja a melhor opção. Mas e no longo prazo, esse sedentarismo e essa inércia vão tornar a sua vida mais fácil? Realmente, essa é a escolha mais fácil que torna a sua vida mais fácil? Quando a gente expande a nossa consciência, a gente se torna mais madura, a gente começa a aprender a fazer essa diferenciação. Então a gente para de cair nessas ilusões de fácil que seduzem o nosso ego e a gente entende o que realmente torna a nossa vida mais fácil no longo prazo. E a gente escolhe isso porque a gente para também de valorizar o sofrimento desnecessário. Então, para você entender se algo é realmente fácil e uma boa escolha, você tem que pensar se aquilo vai tornar a sua vida mais fácil também no longo prazo. Se for uma escolha que vai dificultar a sua vida no longo prazo, então esquece, é uma ilusão que está seduzindo apenas o seu ego, mas não vai tornar a sua vida mais fácil, não é uma escolha inteligente. Eu defendo sim que a nossa vida tem que ser leve, tem que ser fácil, a gente tem que encontrar o nosso próprio ritmo e seguir o nosso ritmo. Dizem que o sofrimento ensina. O sofrimento ensina? De fato, ele ensina. Mas até para isso, a pessoa precisa estar disposta a aprender, porque tem muita gente que nem sofrendo aprende, aí fica repetindo ciclo atrás de ciclo, porque não consegue entender as lições que aquele sofrimento está ensinando para ela. A questão é que o sofrimento ensina, mas não é a única forma de você aprender. Deus não impõe sofrimento para ninguém. A gente é que se coloca em situações de sofrimento porque, por ignorância, a gente faz as escolhas erradas e a gente simplesmente colhe o fruto dessas escolhas. Então, toda vez que você se identifica com o seu ego e você deixa sua mente ser guiada por ele, você vai sempre fazer uma escolha que você resolve um problema, cria outro. Aí resolve, cria outro. Resolve, cria outro. Porque o ego sempre precisa ter um probleminha pra ele se preocupar, um draminha pra ele vivenciar e etc. Agora, quando a gente cura a nossa mente, vai reduzindo essa influência do ego, parando de se identificar com ele, e a nossa mente ela passa efetivamente a ser guiada pelo nosso espírito, pela nossa essência, os nossos problemas eles são resolvidos de forma definitiva. Porque a vontade de Deus pra mim, pra você e pra todo mundo é a felicidade perfeita. E nada diferente disso. Então ele sempre guia a gente pra fazer escolhas que culminam nisso, nesse estado de felicidade perfeita. Escolhas inteligentes, escolhas que tornam a nossa vida de fato mais fácil, mais leve e mais feliz. Bom, então para finalizar o vídeo de hoje, eu quero que você faça uma atividade de reflexão. Pega um papel e caneta para responder essas perguntas. Por que você acredita que vida fácil é algo ruim? Quais crenças que você tem que justificam isso? Quais foram as coisas que você ouviu que te fazem acreditar nisso? Então, da onde que isso vem e para onde que isso está te levando? Então responde essas perguntas com carinho, se possível, escreve à mão mesmo com uma caneta para ajudar a sua mente a processar e organizar as suas ideias. Muitas vezes a gente simplesmente repete padrões sem nem perceber e sem nem se perguntar de onde eles vieram e se eles ajudam a gente na nossa vida ou se eles nos atrapalham. Por isso que é bem importante fazer esse tipo de reflexão para a gente colocar um pouquinho de luz nas nossas sombras e entender o que está se passando dentro da gente e por que a gente está tendo os resultados que a gente está tendo na nossa vida. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de curtir ele e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!